O presidente Lula, participando da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas em Roraima, ontem, nós inclusive falamos sobre isso aqui, ele disse que pretende reunir os presidentes dos países da Amazônia para debater como protegê-la e que esse encontro deve acontecer ainda este ano. Não disse quando, não disse onde, mas garantiu que vai convidar o presidente do Equador, da Venezuela, da Colômbia, do Peru, da Bolívia. Mas tem que chamar mais gente, não são só esses, né? É preciso chamar também do Suriname, da Guiana, para que todos os chefes de Estado ou de governo, ou ambos, como é o caso da maioria dos 9 países que têm em seu território uma parte da Amazônia, para que todos possam debater o problema. Debater o que precisa ser feito, debater quais as políticas de longo prazo devem ser estabelecidas em conjunto por esses 9 países. Mas essa reunião só vai fazer sentido e só vai, de fato, representar algo relevante se houver uma posição muito clara a respeito da soberania dos 9 países. E uma posição conjunta de repudiar qualquer ideia, iniciativa, discurso que pregue, que defenda a internacionalização da Amazônia. Esse deve ser um ponto inegociável. A Amazônia, ela é extraordinária por si, né? Ela é excepcional por si, as riquezas, que na verdade são parcamente mensuradas. É muito difícil mensurar as riquezas todas da Amazônia. Animais, vegetais, número ainda desconhecido de espécies. Você tem os números que representam estudos que levaram a catálogos a respeito dessas espécies, mas ainda são insuficientes, parciais. O fato é que estamos falando de um território que todo ele, incluindo todo esse espaço em 9 países, é superior a 6 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, se a Amazônia fosse um país, e aí obviamente o Brasil perderia pouco mais de 49% do seu território, ela seria maior que o Brasil, porque são mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, e o Brasil, que tem 8.511, perderia mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Ela é gigantesca. É do tamanho de um continente. E única. Não apenas o tamanho, mas é única. Lá você tem as planícies inundáveis, você tem os planaltos, regiões secas, inclusive, mas com uma vegetação peculiar, cerrado e, claro, com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, a grande floresta. Isso na Amazônia, toda ela. A parte brasileira tem mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Então estamos falando, segundo o próprio IBGE, de pouco mais de 49% do território brasileiro. Metade do Brasil. E esse mundo, e que é único, não há nada parecido. Você tem outras florestas importantes, principalmente na Ásia, né, e também na África. Você tem florestas importantes, mas muito diferentes. São ambientes muito diferentes. A Amazônia é irrepetível. E há todo um processo divino, né, no funcionamento
da vida, na explosão da vida dentro da Amazônia. Para se ter uma ideia, a fertilização do solo amazônico, boa parte dela começa no deserto do Saara. Parece algo impossível, não é? Mas você tem aqueles aerossóis que atravessam o oceano, imperceptíveis, gotículas. Eles chamam de, a grosso modo, de a poeira que vem do Saara e que fertiliza o solo amazônico. Isso é um processo formidável, maravilhoso. Ao mesmo tempo, o regime de chuvas a leste da Cordilheira dos Andes, ele é determinado pela floresta amazônica, os rios voadores, né? Então, aquelas nuvens tremendamente carregadas que, dependendo do vento, boa parte delas iria em direção ao oeste, porém é uma parede formidável, que é a cordilheira. Então ela bate naquela parede, desce, e isso é fundamental para chuvas em grande parte do território colombiano, boliviano, peruano, argentino, paraguaio, uruguaio e, claro, brasileiro. É um sistema perfeito, perfeito. E, claro, tem tanta riqueza, e onde há riqueza, aparecem os interessados, os oportunistas, os aventureiros. Difícil de vigiar, porque só no Brasil mais de 4 milhões de quilômetros quadrados e grande parte selva e rio. É difícil vigiar. Hoje você tem tecnologia à disposição, sistema de satélites. Todo mundo se lembra quando o Civan foi anunciado, né? E aquele projeto das Forças Armadas Brasileiras, o Calha Norte, que tratava exatamente da presença das Forças Armadas para aumentar a segurança e a vigilância. Porque ali você tem tráfico de drogas, tráfico de armas e, claro, a exploração ilegal de parte da Amazônia, dos rios, das madeiras, extração ilegal de madeira, mineração ilegal, poluição de águas, principalmente com mercúrio, invasão de terras indígenas e a dificuldade da fiscalização, a ausência do Estado acaba tornando aquilo um problema gigantesco, porque quando o Estado fica sabendo e quando resolve agir, porque muitas vezes nada faz, você tem uma situação dada. E aí a resposta tem de ser drástica. Não há alternativa. Como vimos há pouco, naquela operação gigantesca, que só foi desencadeada pelas imagens que chegaram ao restante do país do que estava acontecendo com os Yanomami. E que era claramente uma situação que, se prolonga no tempo, levaria ao extermínio. Aquele é um cenário claro de início de um processo de extermínio de um povo. E não são só os Yanomami. Isso se repete com vários outros povos, que são essenciais, inclusive para a preservação de grande parte desse meio. E as pessoas não aprendem, né? Muitas vezes vem aquele discurso fácil, né? Discurso urbano, de quem não tem nem noção do que está dizendo. O sujeito fala, não, mas aquilo é muito rico, então eu preciso explorar aquelas riquezas e tal. Acontece que a exploração das riquezas é viável desde que ela não destrua um sistema perfeito. Um sistema que tem sido desafiado pela ação humana. Dia após dia, ano após ano. Este ano, agora 2023, em janeiro e fevereiro, ainda não há contabilização de março. Ainda não há
a contabilização do que aconteceu nas 2 primeiras semanas de março. Mas só em janeiro e fevereiro, o que nós tivemos de derrubada de árvores em operações ilegais, não são operações consentidas, permitidas, que não afetam o equilíbrio do sistema, são à margem da lei. E os números são impressionantes. Quantas Beléns foram destruídas, ou seja, territórios do tamanho de Belém, quantos territórios do tamanho de Belém foram destruídos em 2 meses? Não há ainda a contabilização do que ocorreu nas 2 primeiras semanas de março. E olha que no momento em que aumentou a presença da FUNAI, aumentou a presença da Polícia Federal, houve uma mobilização de polícias militares da região, exatamente por causa do que se descobriu estava acontecendo com os Yanomami. Mesmo assim, mesmo com essa presença maior do Estado, nós tivemos uma operação devastadora que simplesmente não foi controlada. Detectaram depois o efeito, mas ela não foi impedida, ela não foi atacada. É muito grande e você não vai dar conta do recado sem recursos, helicópteros, para a Polícia Federal, para a FUNAI. É preciso ter uma divisão das Forças Armadas permanente. As Forças Armadas têm, claro, presença permanente na região, mas é preciso aumentar essa presença e equipar as Forças Armadas com barcos, com helicópteros, com aviões que podem voar naquela região, porque algumas pistas de pouso. E, claro, o uso de satélites. Mas não é o uso de satélite só para dizer aconteceu isso, aconteceu aquilo. É para impedir que ocorra. É para impedir a continuidade da devastação. Porque a riqueza, claro, até para os 30 milhões que vivem naquela região, é importante para a geração de empregos. Até por isso o Brasil concebeu a Zona Franca de Manaus. Uma maneira de tentar ter sempre na indústria postos de trabalho disponíveis para a população. É uma maneira de fazer com que o emprego na indústria afaste o sujeito da necessidade de buscar riqueza na própria Amazônia, de maneira indevida. E, claro, grande parte ali é soldado apenas. Soldado de esquemas milionários, em alguns casos bilionários, de gente que financia essas operações de exploração ilegal, para extração ilegal de madeira, para mineração ilegal, para tráfico de armas e para tráfico de drogas. E em algumas circunstâncias, inclusive, tráfico de pessoas. Apareceram os traficantes de pessoas que faziam com que venezuelanos desesperados com a situação de seu país saíssem para o Peru, para o Equador, para a Colômbia, para o Brasil, principalmente para a Colômbia, né? A maior parte foi para a Colômbia, a pé, um êxodo desesperado e um êxodo de desesperados. E aí aparecem os oportunistas que muitas vezes roubaram essas pessoas, mataram alguns, fizeram daquela travessia uma operação de morte. Muita gente ficou pelo caminho. Então, o Estado não pode cruzar os braços porque ele tem a obrigação, inclusive legal, de estar presente. Aliás, o compromisso do Estado brasileiro com os povos indígenas de qualquer região é um compromisso tutelar. Isso vem de longa data. Foi mantido no governo militar, foi mantido depois da redemocratização, foi mantido na Constituição de 88. É uma relação tutelar, de proteção. O indígena
decide o que faz, claro. Se ele fala, não, eu quero ir para a cidade, eu quero ir para São Paulo, para o Rio, para Belo Horizonte, para Curitiba, para Fortaleza, para Manaus, não importa, ele faz o que quiser. Ele é livre. Mas se ele quer ficar ali, mantendo o modo tradicional de vida, e isso implica em grandes espaços, porque você não tem a concentração da pesca, da caça, da água, tudo num lugar só. É preciso grandes espaços, é preciso a possibilidade de deslocamentos. Tudo isso é vital. E não há outra palavra, é vital. Senão aquele modo de vida está inviabilizado, sem os grandes espaços. E as pessoas fazem relações inadequadas, né, entre o tamanho da população e o tamanho da terra. Aquele tipo de vida exige que você tenha grandes espaços. E esse é o compromisso do Estado brasileiro. O governo deve concretizar, materializar, tornar isso possível. Mas o compromisso está lá, na Constituição. E no histórico, no compromisso social, no acordo social brasileiro, isso foi estabelecido. E deve ser cumprido. Mas sendo um lugar tão grande, com parte de 9 países, com riquezas minerais, vegetais, animais, riquezas extraordinárias, inclusive para a indústria farmacêutica, para a indústria química de maneira geral, com minerais ainda desconhecidos, muitos dos quais provavelmente, se forem parecidos com aqueles que são encontrados na África, são essenciais para a alta tecnologia, também para a indústria armamentista, de aviação e até para a indústria espacial. É óbvio que não são apenas grupos criminosos que olham para a Amazônia e veem ali a possibilidade de conseguirem muito dinheiro, um retorno formidável para o investimento feito, a custo até baixo, porque as pessoas que eles empregam ali recebem muito pouco e elas é que correm riscos. Não são só os grupos criminosos. Países, organizações internacionais mantêm os olhos fitos na Amazônia. Não desviam o olhar daquele mundo riquíssimo, mas de um equilíbrio peculiaríssimo. Aí vamos voltar lá, quando, numa viagem ao Nordeste, o Médici achou que era preciso formular uma política de deslocamento em massa de gente que vivia em condições precárias no Nordeste, em razão das quadras longas de seca, e que essas pessoas deveriam ir para a Amazônia, onde certamente encontrariam riqueza. E dali veio a ordem do Médici para que os ministros viabilizassem a Transamazônica e a exploração agrícola das terras ao lado da estrada que seria construída, à direita e à esquerda. O Delfim Neto já prestou depoimento sobre isso, já falou sobre isso, falou, olha, a ordem era implacável, precisava ser cumprida, o Ministério pôs mãos à obra, muita gente foi para lá, famílias inteiras, um deslocamento formidável de pessoas indo da região Nordeste para a região Norte. Aquela estrada que ia desvendando, abrindo o novo mundo. Mas depois de um tempo, os agricultores descobriram, e aí o governo descobriu, que as culturas imaginadas eram incompatíveis com aquela terra. Não era uma terra para a agricultura em larga escala. E, rapidamente, na medida em que você ia derrubando árvores para plantar lavouras,
O resultado era um processo lento de desertificação. A terra ia secando. Aquela vegetação formidável, deslumbrante, é a que deve estar lá. E não é apenas um capricho, porque é bonito, os rios, as florestas, mas porque isso tem a ver com todo um equilíbrio, inclusive climático, e que vai influenciar, é óbvio, a produção agrícola em grande parte da América do Sul. Porque o regime de chuvas, os rios voadores, só são possíveis com aquela floresta. E aquela floresta só é possível com aquela viagem invisível dos aerossóis, o que chamam de poeira do Saara, atravessando o Atlântico, saindo lá daquele deserto que é maior que o Brasil. O Saara tem mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Atravessa o oceano e fertiliza a Amazônia. Esse processo formidável, maravilhoso, é um equilíbrio tão extraordinário, perfeito, que, claro, a perfeição ela será abalada, e o regime todo será abalado, e o sistema todo será abalado, com ações invasivas, agressivas, que mexem com esse equilíbrio. E aí, europeus e americanos do norte, Estados Unidos, Canadá, e na Europa, alemães, noruegueses, dinamarqueses, franceses, usam a importância ambiental óbvia da Amazônia para desencadearem uma discussão criminosa, canalha, que eles sabem é algo a ser cultivado lentamente, mas que já foi mencionado até pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Ele falou em internacionalização da Amazônia. Com que direito? Ele diria algo parecido em relação ao Alasca, em relação à parte russa na Antártida, no Ártico, perdão. Ele diria algo parecido sobre a Antártida. Ele falaria algo parecido sobre a Groenlândia, sobre o Ártico russo. Então, há ali um velho desprezo, né, pela América do Sul. Ah, aqueles países lá não têm influência internacional. Estão lá em meio a tanta riqueza. Por que não começarmos a discutir a internacionalização da Amazônia? Nos Estados Unidos, onde, claro, como tudo, né, o currículo é federativo, então há estados que têm um tipo de currículo, adotam tais e tais livros, outros que adotam outros livros, etc. Mas há estados em que circulam livros de geografia que ensinam ali para as crianças que esse trecho formidável de mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, distribuído por 9 países, é internacional. E é claro, quando falam em espaço internacional, eles estão falando numa internacionalização econômica, numa internacionalização política e numa internacionalização militar. O que daria a forças internacionais, obviamente comandadas pelas potências ocidentais, daria a essas forças o poder de estarem presentes na Amazônia. Isso é inaceitável. Então, se de fato ocorrer essa reunião anunciada pelo Lula, com governantes da região amazônica,
do Equador, da Bolívia, do Peru, da Colômbia, do Suriname, da Guiana Francesa. É preciso que o resultado de um encontro assim, além de intenções, de planos, além das loas que serão feitas à Amazônia, é preciso estabelecer um sistema conjunto eficaz e fiscalizável de controle, de fiscalização. Tem de ser fiscalizável, porque ali corre tanto dinheiro que você tem de estabelecer salvaguardas para que não haja corrupção de agentes públicos, para combater toda espécie de crime que ali ocorre, mas também é preciso uma declaração conjunta deixando claríssimo que a soberania é inegociável, inquestionável, e repudiando clara e abertamente qualquer ideia, qualquer conceito, qualquer discurso, seja de quem for, a respeito de uma suposta futura internacionalização da Amazônia. Isso é inconcebível e é assim que os países da região devem tratar o assunto. Danilo.